Bom dia, turma. Do livro Perturbações Espirituais, do Divaldo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 13, Atividades Incessantes. Na segunda parte, eram quase 9 horas da manhã e os serviços socorristas encontravam-se em plena efervescência. Dedicados aos trabalhadores da mediunidade, assim como assistentes fraternos, ocupavam os seus lugares nas salas respectivas, enquanto era realizada uma reunião aberta ao público, obedecendo ao programa de elucidações evangélicas em comparações esclarecedoras entre o cristianismo e o espiritismo, a desnecessidade de dogmas e de cerimoniais no culto à memória de Jesus, a simplicidade em todas as suas realizações. Havia um público expressivo de quase uma centena de interessados, que dali seguiriam as suas atividades ou buscariam o concurso do passe e da água fluidificada para as suas aflições, e todos fixavam o expositor visivelmente inspirado por devotado mensageiro espiritual. Foi quando interrompeu uma pobre mulher, com os cabelos desgrenhados, os trajes em desalinho, perseguida por 2 moradores de rua que a maltratavam, amaldiçoando-a com pedras e pedaços de madeira. Aturdida e em pânico, adentrou-se pela porta aberta, pedindo socorro, o que causou um grande choque no salão e em clima de iluminação espiritual. Os agressores atiraram-lhe alguns calhaus que a feriram, mas detiveram-se deblaterando a porta de entrada, sem coragem para invadir o recinto. Notava-se naqueles ferozes perseguidores a malta de desencarnados que formava uma nuvem espessa de vibrações do mais baixo teor, que os assolava em gritaria infernal, impondo violentos que a sala fosse invadida e a ladra duramente punida. Graças às defesas magnéticas que circundavam o edifício, os atormentados justiceiros sentiram-se paralisados e prometeram pegá-la noutra oportunidade, afastando-se, ruidosos e ameaçadores, de volta à praça onde se homiziavam. A mulher, igualmente assessorada por espíritos infelizes que a vampirizavam, chorava, trêmula e apavorada. Ali estava a primeira mensagem de amor dos céus, porque a ela, que era perseguida, as barreiras vibratórias não impediram a entrada. Porque na casa de Jesus nunca há impedimento para que a caridade possa exercer seu papel. O orador, igualmente surpreendido e certamente acostumado a fenômenos de tal natureza, silenciou enquanto os companheiros encarregados de manter a ordem no ambiente acercaram-se da sofredora com expressões de sincero carinho, tentaram acalmá-la com palavras de ânimo e encorajamento, retiraram-na do local e a conduziram à intimidade da instituição. De imediato, o hematoma da face e alguns arranhões foram asepsiados e receberam cuidados especiais, enquanto a padecente foi aquinhoada com passes calmantes e conforto moral. Logo após pequeno descanso, foi encaminhada ao setor social, a fim de serem providenciados recursos para auxiliá-la a sair da rua, ou pelo menos transferir-se para outro local, a fim de evitar o desforço dos companheiros revoltados. Por conta própria, embora notando-se-lhe algum desalinho mental e emocional, ela referiu-se que estava sendo acusada de furto sem qualquer fundamento. Atribuíram-lhe a subtração de um cobertor como vingança por haver se negado a exigências descabidas do grupo que normalmente abusava da sua dignidade, que havia descido ao mais baixo nível moral. Os irmãos da caridade resolveram abrigá-la por alguns dias enquanto se providenciavam melhores condições de vida, desde que ela estivesse disposta a seguir uma nova trilha. Quando Jesus elegeu os irmãos sofredores,
aqueles que eram detestados pelos poderosos e conviveu com eles nas tascas, nas ruas, ao abandono, deixou-nos o sublime legado de que a compaixão e a misericórdia devem viver em nossos corações abraçados para o ministério da iluminação. O centro espírita não pode descurar-se do atendimento a esses filhos do Calvário, que foram empurrados para situações mais dolorosas no caminho, onde deambulam sob as pressões da miséria socioeconômica e moral e padecendo não poucas vezes as injunções de transtornos obsessivos indescritíveis. De imediato, sob a direção do Dr. Bezerra de Menezes, rumamos na direção da venerável instituição que passava pelos terríveis momentos de inquietação e desestruturação após decênios de atividades dignificadoras firmadas nas bases sólidas da codificação kardeciana. Havia crescido muito e, para poder ser conduzida com eficiência lentamente, foi quase transformada numa empresa moderna com os requisitos exigíveis pela tecnologia avançada. Especialistas de comunicação e de desenvolvimento foram contratados e tudo se desenvolvia dentro dos padrões das entidades que objetivam lucro e devem competir no comércio das negociações. Inegavelmente não podem as sociedades espíritas fugir dos impositivos exigidos pelas leis dos diversos países, assim como pelas conquistas tecnológicas que caracterizam o século da ciência e do discernimento. Entretanto, não podem ser consideradas entidades de lucro fácil, de aplicação de recursos nos jogos de bolsas, negociações bancárias, o que termina em transformar-se perdendo o calor da fraternidade do saudável contributo do voluntariado, da caridade fraternal, dando lugar à presença de funcionários frios e indiferentes aos significados espirituais da casa, interessados somente em constantes aumentos de salários e posições de relevo para maiores ganhos. Quando isso sucede, empurram-se Jesus e o amor portas afora, mantendo-se os nomes, mas não um espírito de simplicidade e abnegação, que nunca deve estar distanciado do trabalho da solidariedade cristã. Graças, portanto, ao excesso de modernização e de recursos específicos, houve a infiltração de pessoas ambiciosas, facilmente manipuláveis pelas trevas, que se permitiram adentrar nos labores complexos da administração e provocaram divisionismos e exigências de comodidade, com total esquecimento dos princípios básicos da afetividade e da humildade. A situação agravara-se de tal forma que estavam ameaçadas as estruturas espirituais do formoso trabalho, agora entre ofensores uns dos outros, interessados em destruí-los, desmoralizá-los, sob o falso pretexto de zelo doutrinário. Em vez do diálogo honesto e franco, sem melindres nem ofensas, recorria-se à maledicência e à calúnia, sob o infeliz domínio dos egos inflados de salvadores do bem. Ali se havia instalado uma célula espiritual onde se encontravam também os inimigos do Cristo, que pertenciam ao mesmo agrupamento infeliz do Mulá, que havíamos atendido. No momento, quando chegamos, os servidores da fraternidade estavam sendo preparada uma reunião de conselho administrativo para análise de contas e orçamentos previstos para o futuro. Ele muda de assunto muito rápido, gente. Aqui estava falando primeiro da reunião mediúnica. Vamos voltar lá. Eu estou vendo que eu estou indo para outro assunto. O ruim de alguns trechos do livro é isso. Como eu não conheço a história, eu vou lendo junto com vocês, então eu me perco às vezes nas informações. Vamos lá, o que a gente vai pegar aqui hoje. A questão da palestra. Então, estava tendo uma palestra no Centro Espírita. Essa palestra estava sendo falada a diferença entre os dogmas e rituais que ocorrem na católica e que no Espiritismo não tem, mas que tanto na católica como no Espiritismo, tanto também nos evangélicos, a base forte é o cristianismo. É a Cristo que nós servimos, né? Eu conversando com uma moça esses dias evangélica, ela falou assim, mas você é espírita kardecista, tornou a falar essa fala, né? Essa denominação, kardecista. Entre os espíritas, nós dissemos que somos kardecistas, por quê? Porque quem é espiritualista, quem frequenta Umbanda, Candomblé, Quimbanda,
até mesmo budismo, eles se denominam espírita. E não é. Quimbanda, Umbanda, Candomblé, budismo e outros dessa linha, eles são espiritualistas. Acreditam na espiritualidade, sabem que vive após a morte, mas não acreditam totalmente na reencarnação como nós espíritas acreditamos. Existe uma diferença no final da crença em relação à espiritualidade. Todos acreditam em Jesus. Até os budistas têm algumas mensagens que a gente vê que eles acreditam na passagem de Cristo e Jesus como mestre. Eles respeitam isso. Então, nós temos dentro de igrejas diferenças em alguns conceitos. Na nossa crença espírita, existe uma diferença com o espiritualista. Nós temos algumas coisas semelhantes no que acredita e outras coisas diferentes. Então, a gente às vezes acaba se denominando espírita, kardecista, para poder diferenciar, para as pessoas entenderem que a gente não é espiritualista, que a gente não é da Umbanda, que a gente não é do Candomblé, e não teria mal nenhum em ser, mas nós não somos. Então, cada um no seu quadrado. Aí a gente fala espírita kardecista. Foi um erro a gente ter usado esse conceito. Por quê? Quem é de fora, o evangélico, o católico, que não está ali na linha do espiritualismo, do espiritista, ele entende que quem é católico, quem é evangélico, segue Cristo. É cristão. Quem é espírita kardecista dá a entender que segue Kardec. Nós não seguimos Kardec. Kardec é um homem comum, com uma bagagem grande de conhecimento. Ele viveu numa época em que ele poderia ter ido parar na fogueira pelas coisas que ele aprendeu no decorrer dos estudos mediúnicos. Ele não era médium. Detalhe, não tem nada escrito por Kardec falando assim, o espírito fulano de tal falou por Kardec tal coisa. Ele não era médium. Ele era um estudioso, um professor físico, que nem acreditava em espiritualidade. Mas por ter outras gerações, outras encarnações, que ele já tinha uma espiritualidade bem evoluída, então ele foi utilizado como um homem aparentemente cético, nessa última encarnação como Kardec, que não acreditava em espiritualidade e que tinha que provar que a espiritualidade existe. Porque se pega uma pessoa que já acredita, é uma crença. Mas se pega uma pessoa que não acredita e ele tem que provar, é diferente. Então Kardec teve que provar a existência de espíritos. Existia na Europa as irmãs Fox, meninas, que escutavam batidas na parede. E as pessoas falavam que elas estavam endemoniadas, as pessoas da época queriam matar essas meninas na fogueira. Queriam destruir a casa da família, queriam expulsar essas meninas do local, porque diz que era um demônio que fazia aquilo. Não era. As meninas já eram médiums, elas escutavam, elas conversavam com esses. Se você é mulher, dá um toque na parede, se você é homem, dá 2 toques. Se você é criança, dá 3 toques. Então, elas conversavam com esses toques da parede. As irmãs Fox foram os primeiros que apareceram, assim, dentro do espiritismo, que a gente começa a estudar, né? Mais afinco, porque mediunidade desde Moisés. Se Moisés recebeu lá os 10 mandamentos, recebeu da onde? Da sua mediunidade. E até mesmo antes a gente já sabia que tribos conversavam com espíritos. Então, mas a título de documentação, nós temos as irmãs Fox, o início do espiritismo ali. Kardec começou a ouvir falar sobre mesas girantes, que, de acordo com as perguntas que eram feitas, a mesa girava para o lado direito ou para o lado esquerdo. Ela respondia as perguntas. Depois foi colocada uma cesta de palha com uma caneta. E também era respondida, a cesta girava, respondendo perguntas. Kardec falava, isso aí é um ímã que colocaram embaixo da mesa, por isso que ela gira, ou na cesta. E ele começou a estudar e viu que não. Viu que de fato existia uma força inteligente por trás daqueles movimentos. E aí começou a chover na Europa, em vários países, não é vilas, bairros, não, países. Comunicações espirituais.
E o Kardec começou a estudar esses documentos. Quando chegavam as psicografias na mão dele, ele achava incrível que o mesmo espírito que assinou, por exemplo, lá na Itália, também assinou na Alemanha. É um exemplo. Eu não sei aonde, eu não lembro agora quais são os países que choveu essas cartas. E, infelizmente, eu sou péssima para decorar as coisas. Mas dando um exemplo. Em um país, o Espírito João falou. No outro país, o Espírito João falou. Praticamente a mesma coisa. Quando Kardec pegava aquelas cartas, ele falava, eu não acredito nisso. Como é que pode? Não tem o médium que recebeu num país e o médium que recebeu no outro. Eles não se conhecem. E as cartas chegavam e o Kardec passava noites em claro olhando aquilo. Quem assistiu o filme Allan Kardec vai ver essa parte. Que ele se perde no meio de tanto papel. Ele fala, como é que pode tanta coisa igual, vindo de lugares diferentes, com pessoas que não se conhecem? Aí ele começou a acreditar que a espiritualidade estava se comunicando em vários lugares e que era o mesmo espírito. E que existe essa vida após a morte, uma vida inteligente. Então, nós espíritas, estudamos as obras que o Kardec estudou e codificou, virou livro. Quando a gente fala obras kardecianas, obras codificadas significa livros feitos por Kardec, organizados por ele, mas que foi criado, foram textos que a espiritualidade mandou. Então, quando alguém fala assim, ninguém nunca voltou de lá para poder falar como é que é o outro lado, tá fora. Muitos já voltaram, e muitas vezes. Chico Xavier tem obras até não querer mais sobre isso. Divaldo está aí, continuando a obra. E fora os nossos brasileiros, lá fora, o espiritismo ele é muito mais amplo. O Brasil, ele foi escolhido para ser a pátria do evangelho. O coração do mundo. Tem um livro do Chico que fala sobre isso. Mas isso não significa que nós somos os preferidos. Todos os países do mundo têm espiritismo. E tem alguns que são hiper, mega forte, como a católica é forte em Roma. Então, nós não estamos fora do cristianismo. Nós seguimos Jesus. O espírita, ele estuda ciência. Eu sou sem vergonha, não estudo. Não sei muito de ciência. Estuda filosofia e estuda religião. A parte religiosa é a parte que é ligada ao Cristo. É a sua passagem. É para a gente seguir Jesus. Então, o espírita, ele é cristão. Quando a gente for se apresentar, a gente tem que parar de falar, eu sou espírita kardecista, porque as pessoas estão confundindo o kardecismo como se fosse um cara melhor, maior que Jesus, que nós estamos seguindo ele. E não, nós seguimos Jesus. O espírita segue Cristo. Então, nós não temos que falar espírita kardecista. Se alguém falar, porque as pessoas regalam o olho, né? Quando a gente fala, sou espírita, e é macumbeiro, porque existe um preconceito muito grande. Mesmo que fosse, não era para as pessoas arregalarem o olho, mas existe um preconceito. Então, por isso que a gente começou a falar kardecista, para diferenciar. Se o pessoal da Umbanda, Candomblé, Quimbanda e outros que são afins falassem, eu sou espiritualista, o espírita não tinha que ficar dando satisfação, porque espírita é um só tem um espírita, o que estuda as obras do Kardec e que segue Jesus. E que procura na ciência provar aquilo que ele acredita. Não é uma fé porque alguém falou, porque você estudou, decorou e sabe. É uma fé raciocinada, é uma fé que você vai buscar na ciência a resposta. Esses dias eu falei aqui, eu vi um vídeo onde foi tirado foto de uma folha. Aí mostra a energia que tem a folha. Cortou um pedaço da folha e tirou a foto de novo. A energia da folha inteira outra vez. Uai, mas como que tá a energia inteira na folha se foi cortado um pedaço dela? Porque nós somos energia. A matéria, como o nosso corpo, desgasta, quebra. Mas o nosso espírito, o perispírito, não. Ele continua inteiro. Porque nós somos energia.
Então, nós vamos buscar as respostas através de uma ciência, de uma conscientização, de um raciocínio lógico. Não é uma fé descabida que caiu do céu, que alguém mandou, que tem que acreditar. Tudo tem que ter prova para o Espiritismo, senão a gente não acredita. Só que, como eu falei, eu, Patrícia, eu tenho falha. A parte da ciência eu deixo a desejar. Não me perguntem muita coisa, como que você prova, que eu não provo nada. Eu acredito porque eu sou Santo Tomé. E muitas das coisas que eu vejo acontecer, que eu estudo, já são suficientes para que eu acredite. Para que não seja aquela fé cega, de ficar orando, orando, como eu fazia num terço, né? 200.000 vezes Ave Maria, Pai Nosso, e eu não sentia Deus, eu não sentia Jesus como hoje eu sinto, não precisando rezar tanto, apenas falando, Senhor, agora não está dando certo, me ajuda aí. E a força vem, porque é uma conversa direta, é uma conversa simples. A nossa ligação com Deus, com Jesus, é direta. Nós não precisamos de padre, de pastor para chegar em Deus. Eu não preciso de um representante para conversar com Deus, eu posso conversar com Ele direto. A religião não é para conversar com Deus, é para você reforçar a sua fé. Você vai na religião, você senta lá na cadeirinha, você ora junto com um monte de gente orando, tem aquela vibração forte. E aquilo te energiza, aquilo te dá força. É por isso que você vai numa religião. Não é para poder pedir para o padre interceda por mim a Deus, interceda seu pastor junto a Deus. Não precisa disso. Mas quem acredita, a gente tem que respeitar. É o patamar que a pessoa está e faz bem para ela, continue. Mas aqui a palestra está dizendo isso. A diferença do espírita e do católico. Todos acreditam em Cristo, seguem Cristo. Porém, a Igreja Católica tem dogma, tem ritual. Terço, vela, imagem, batismo, casamento. O Espiritismo não tem nada disso. Patrícia, mas se eu quiser casar dentro do Espiritismo, como é que eu faço? Pela base legal, é cartório. Pela base religiosa, o Espiritismo não tem ritual, não tem casamento no Espiritismo. Mas a gente pode pedir, não é errado pedir, para que uma pessoa que seja um dirigente, um representante da casa espírita, que tenha uma bagagem boa de conhecimento, fazer uma oração junto com todo mundo, mesmo numa palestra, mesmo numa festa espírita, fazer aquele dia de uma bênção em comum com todos os amigos. Como você chama alguém na sua casa para fazer a festa do seu aniversário, por exemplo? Na casa espírita não é impedido que isso possa acontecer. Olha, eu gostaria muito que o dirigente da casa abençoasse a minha união com o meu futuro marido. Ou com até a pessoa com quem eu já estou morando e quero só, né, legalizar isso perante todo mundo que nós somos marido e mulher. Nada impede que o espírita faça isso. Porém, nós não acreditamos em ritual. Não vai ser o ritual de apresentar para todo mundo que você está se casando que vai fortalecer teu casamento, que vai dar certeza que vai dar certo. O casamento só dá certo na base do respeito, da responsabilidade bem assumida. Então, o espírita, ele tem isso, ele não despeja em ninguém a expectativa da gente ser feliz, a não ser a gente mesmo. A responsabilidade é nossa. Se a gente casar e der certo, parabéns para nós. Se a gente casar e der errado, parabéns para nós. Não foi a igreja, não foi as pessoas, não foi o centro espírita que fez o milagre ou deixou de fazer. É isso que as pessoas demoram a entender. E por não ter rituais e ritos, às vezes as pessoas imaginam que é fraca a religião, porque ela não solidifica relacionamentos. Não tem aqueles encontros de casais como tem na igreja evangélica e na igreja católica, mas tem um encontro com Deus todo final de semana, toda palestra, que não precisa ser bem direcionada a casais, mas a pessoas, porque cada um é um. Hoje você é homem, hoje você é mulher, amanhã, na outra encarnação, os papéis estão trocados. Então não faz sentido para a gente ficar preso em rituais ou ritos. A palestra que estava sendo direcionada para isso. Pois bem, aparece uma mulher correndo, desequilibrada, mendigos correndo atrás dela, querendo bater nela.
Lógico que junto com esses envolvidos, os obsessores, quando chegam na casa espírita, ela consegue entrar, os outros não. Por quê? Eles porque foram contidos para que não agisse com ignorância com ela. Já na porta, os trabalhadores da casa barram. Os obsessores não podem entrar porque eles não têm a permissão para tumultuar o ambiente. E ela entra porque ela está pedindo socorro. E toda vez que a gente pede socorro, a gente é atendido. Quando a gente pede no fundo do nosso coração um socorro, a gente é atendido. E ela estava pedindo. Ela estava desesperada. Ela pagava de forma abusiva o seu corpo para poder ter um pouco de paz no meio dos mendigos. E foi acusada de roubar um cobertor deles. Por isso que eles queriam bater nela. E os obsessores já inimigos, com certeza até de outras vidas. Aí o Espiritismo faz o quê? Como Jesus faria, porque nós seguimos Jesus. Vamos acolher, vamos socorrer, dar os primeiros socorros, os paliativos e dar uma esperança para que essa irmã possa se restabelecer. Você quer? Ela falou, quero. Então tá bom. Então a gente vai cuidar de você aqui e vamos te encaminhar para um outro abrigo, para um outro local, para que você não tenha contato com eles e que você possa se restabelecer e se refazer. A doutrina consegue fazer isso, porque além de ser uma religião, espiritismo, filosofia, ciência, nós temos esse lado social, que é a caridade em movimento. Allan Kardec disse, fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja, é fora da caridade que não tem salvação. Então nós temos que ir pela premissa do Cristo, que nós temos que ser caridosos. Então quem bate na porta da casa espírita, não é que ele vai ser atendido, mas o mais que a casa puder fazer por aquela pessoa, ela deve fazer. Com humildade, com amor, com a caridade. Não pode ser por obrigação, mas sim por caridade. E dentro da casa espírita tem que ter pessoas com esse sentimento de caridade real. Aí ele começa a dizer aqui, né, que foi onde ele mudou de assunto e eu nem percebi, estava lendo e fui embora. O que ele deixou para a gente aqui é que a casa estava começando a ficar bagunçada por pessoas que pensaram na modernização de equipamentos, tecnologia, impostos, começa a mexer muito com essa questão de dinheiro. Aí tem pessoas que são sabidinhas, né? Ah, se fizer tal coisa, a gente resolve rápido. Ah, se mexer em tal computador, se colocar uma câmera, se fazer não sei o que, coloca um monte de coisa na casa espírita, ela começa a ficar cheia de problemas, porque a gente, eu falei outro dia, né? A gente, para poder cozinhar no fogo a lenha, só precisava da madeira. Hoje, para poder cozinhar, a gente precisa do gás, precisa do fogão, precisa limpar as peças do fogão sempre, tem que trocar peça de fogão. Para modernizar, a gente complicou a vida da gente. E o centro espírita, se começar a modernizar demais, ele também começa a complicar, porque ele vai ter gastos. E os gastos vão exigir dinheiro. E o dinheiro vai exigir o quê? Ações voltadas para arrecadar dinheiro. Ações voltadas para arrecadar dinheiro acaba ficando uma coisa tão sistemática para o centro e a caridade vai ficando de lado, porque não sobra dinheiro para fazer o social. Então tem casas que são hiper, mega simples. Tem gente que entra lá e vê 2 banquinhos de madeira e fala, uai, não tem comodidade nenhuma, como é que eu vou ficar assistindo uma palestra de quase 1 hora naquele banquinho duro? Mas é porque aquela humildade é necessária para dar qualidade daquilo que as pessoas precisam, que é o campo espiritual. Ninguém está lá para dar conforto. É lógico, se uma casa tiver conforto, melhor. Mas o ideal numa casa espírita não é o conforto, é o trabalho espiritual. Quanto mais conforto, mais gasto. Mais gasto vai entrar gente inteligente. Lembram que a gente falou aqui que esses que são contra Jesus, que estão rondando as igrejas e os centros, eles não são bons, eles são inteligentes. Então entra pessoas inteligentes, cheias da tecnologia, cheias de resolver os problemas, porém a caridade vai ficando de lado, que é a essência do espiritismo, a caridade. Então amanhã eu continuo, porque o assunto foi mudando para esse lado. Vamos só encerrar nessa mulher, ela foi atendida, o centro é feito para isso, a diferença de centro
espírita e católico é apenas a questão da reencarnação, porque todos os dois acreditam em Cristo, somos cristãos. Então, o espírita, quando se apresentar, eu sou espírita cristão. Coloca o cristão no meio. Eu acho que fica mais bonito e a pessoa que vai te ouvir vai entender que você acredita em Cristo. E se ele te questionar, é isso. Nós, espíritas, acreditamos em Cristo. Seguimos Cristo, não seguimos Kardec. Estudamos as obras codificadas por Kardec, que são instruções dos espíritos e não do Kardec. Certo? Aí amanhã a gente dá continuidade nessa questão dessa infiltração de espíritos que estão tentando derrubar o centro, os trabalhos mediúnicos, a assistência espiritual que é dada no centro espírita. Isso não é uma obra fictícia, isso aqui não é uma obra de faz de conta, que nem muita gente questiona algumas obras do Divaldo e tal, eu sempre falo isso. Eu não estou aqui para questionar se o que ele escreveu é verdade ou não é, mas eu sei que isso que está aqui acontece, porque eu trabalho em casa espírita. Então eu só posso testemunhar para vocês o se é verdade ou não, se eu sei, se eu participo, se eu vi, e isso aqui acontece. Acontece tanto a questão de você socorrer um mendigo, uma pessoa que vem em desespero, seja ela qual for, como acontece pessoas que discriminam o espiritismo porque não entendem que a gente não tem ritual, que a gente não tem riqueza, que a gente não tem... a gente não precisa de conforto, a gente precisa de caridade, a gente precisa de amor, a gente precisa trabalhar pelo bem do próximo. E em razão disso, a espiritualidade inferior ataca, porque eles não querem que a gente socorra. Eles querem que quanto mais gente, mais espíritos, desencarnados ou encarnados, submetidos a eles, às vontades deles, mais eles podem escravizar pessoas e espíritos à sua vontade, para o mal. Essa guerra entre o bem e o mal, ela vai ser eterna, porque existem graus de evolução de espírito completamente diferentes um do outro. Mas hoje mesmo, na leitura do Pão Nosso, que eu fiz para os meus amigos, estava falando: resolva suas tretas com seus inimigos o quanto antes. Porque é isso, a gente vai arrastando esses problemas para as outras encarnações. E se torna realmente um peso para as nossas vidas, atrapalhando nossas vidas. A gente atrapalha a vida dos outros quando a gente não perdoa, quando a gente não desculpa e a gente se atrapalha. Aí fica essa guerra infinita. E nós não estamos aqui para ficar guerreando, não, gente. A gente está aqui para ser feliz. Deus criou a gente para evoluir, para ser feliz, para aproveitar as grandezas que Ele nos dá todos os dias. Eu conversei com um amigo agora há pouco, ele falou: eu só tenho a agradecer. Pode ser coisa ruim ou coisa boa, mas é difícil reclamar. Eu falei para ele: rapaz, quando eu reclamo é porque tá no osso, né? Principalmente em relação à dor, a gente é meio reclamão. Então, aí eu falo: tá, né? Uma semana que eu tô curtindo dor e tal. Então, acaba soltando isso daí. O humor da gente não é o mesmo, né? Mas a gente realmente tem que exercitar, independente da situação boa ou não, a gente procurar agradecer. De repente, aquela dor que está incomodando, como eu falei aqui outro dia, é justamente para eu não sair. Vai que eu saio lá fora e acontece alguma coisa pior comigo, então Deus está me segurando em casa, então eu tenho que agradecer. Está doendo, Senhor, mas eu estou tentando entender, né? Então, nós estudamos, é para isso. O espírita, ele estuda, ele se dedica ao bem comum. Mas ele não é perfeito. Ele vai errar, ele vai sucumbir, ele vai ter também processos de obsessão. Mas a gente tem que estar vigilante para que essas coisas não ocorram. E como foi falado aqui, o livro inteiro está sendo puxado. Isso aqui é um livro muito bom para quem vai trabalhar numa casa espírita. Porque apesar de estar chamando a atenção de todos, em especial, eu vejo puxadas de orelha até não querer mais em médiuns, em trabalhadores da casa espírita. Esse livro aqui, ele deve ser estudado por médiuns. Deveria abrir curso na casa espírita para estudar esse livro aqui. Para que os médiuns tenham total ciência daquilo que eles estão fazendo. Você quer trabalhar? Todo mundo começa numa empolgação. Eu quero fazer um monte de coisa. Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu vou vir de segunda a segunda.
Mas e a responsabilidade? Olha o tamanho da responsabilidade. Aí quando vê que tem muita responsabilidade, começa a dar pisadinha de bola. E essas pisadinhas de bola rendem demais para dentro de uma casa espírita. Porque são as brechas que a espiritualidade inferior aproveita para entrar e para bagunçar o coreto lá dentro. Então é isso. Amanhã a gente continua e vamos ver aí como é que fica essa mudança, né? Que ele está dizendo aqui, que o Dr. Bezerra, junto com a equipe, foi lá no centro para ver essas mudanças que estavam ocorrendo diante de pessoas que chegaram cheias de ideias novas, tecnologia, avanço, e atrás delas, que são inteligentes, os espíritos obsessores, aproveitando essa brecha. Para vocês verem que não é só na hora que a gente está fazendo o mal que a gente está dando brecha. Às vezes até querendo fazer o bem, mas querendo fazer o bem dentro de uma proposta de orgulho e egoísmo não é fazer bem. Não posso dar uma cadeira confortável para alguém assistir uma palestra e cobrar dessa pessoa que está indo lá buscar socorro aquela cadeira confortável. Então é melhor às vezes um banquinho de madeira. Não tem conforto, mas tem a real caridade. Amanhã a gente continua. Fiquem com Deus.